Fala, traders! Ó, dois avisos rápidos. Primeiro é o pessoal que apostou que eu não apareceria, então perderam, pode fazer o Pix, tá bom? Tô no aguardo aí. O segundo aviso é o seguinte, para já curtir logo esse vídeo, para o YouTube fazer o papel dele, tá bom? Vamos compartilhar esse conteúdo aí para fazer valer a pena esse trabalho, beleza? Agradeço o apoio de todos e vamos lá para o que interessa. A ideia desse vídeo é falar sobre vantagem comercial. O que seria isso? A própria palavra já diz, né? Ter vantagem em relação aos outros participantes do mercado. O mercado é composto por zilhões de traders, muito algoritmo, muita tecnologia contra você. Então, se você não tiver ao menos um conjunto de vantagens na hora de negociar, pode ter certeza que você não vai ter chance aqui. Muito ao contrário do que todos pensam, principalmente a galera que está começando agora, isso aqui não é um mundo quentinho e fofinho. Isso aqui é um mundo das mentes mais inteligentes do planeta. A forma como os bancos operam, pode ter certeza, são os segredos mais bem guardados que você possa imaginar. Bom, então meu desejo é que você seja um colecionador de vantagens. Não esqueça isso. Colecione vantagens. De pouquinho em pouquinho, você vai ver que isso faz toda a diferença no seu operacional, vai deixar você muito mais confiante e certamente a sua tomada de decisão vai ser muito mais eficaz, muito mais precisa, você vai gostar de viver isso, ok? A primeira vantagem que eu gostaria de destacar é o gerenciamento de risco. Okay? Eu listei algumas vantagens, acho que as principais, existem muitas outras que você pode ir desenvolvendo e a gente cita aqui algumas outras no final do vídeo, tá? Na sequência aí. Mas essas vantagens que eu listei na tela, creio que você tenha que ter mais atenção e maior foco agora nesse primeiro momento, beleza? Então, gerenciamento de risco nada mais é do que você ter pleno controle sobre as suas posições e sobre o seu capital. Não é só sobre colocar stop com 100, com 150 pontos ou 10 pips, que seja. Não é só sobre isso. É sobre você alinhar sua posição com a probabilidade da variação do preço. Eu particularmente levei 4 anos para interiorizar a necessidade de usar stop em todas as operações. Existe uma lei, eu gostaria que você anotasse isso, que tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Mesmo que seja 0,1% de chance de acontecer, pode acontecer. Então, o stop, o gerenciamento, ele é um seguro para o seu capital, para aquela posição em aberto em específico, ok? E não só para proteger de prejuízos, mas para dimensionar corretamente os seus ganhos. Não adianta nada você operar e o seu ganho não ter um equilíbrio ou uma coerência em relação ao seu capital. Então, tanto para prejuízo quanto para lucro, o gerenciamento de risco faz esse papel de equilibrar o seu desenvolvimento financeiro, okay? O crescimento da sua conta. Então, se você tiver um bom gerenciamento de risco, com certeza você vai estar à frente de muitas pessoas aí, principalmente a galera que está começando agora, que não liga para isso, né? Um sistema de negociação alinhado aos IGPs. Para quem não sabe, IGP são instituições de grande porte, ok? Bancos, fundos de hedge, fundos multimercados, existem tantos fundos bilionários aí movimentando fortunas. Inclusive lá fora acontece muito de ter fundos ou instituições não rotuladas. Você passa simplesmente na frente do prédio e não tem nenhuma placa, não tem nada dizendo lá e os caras estão lá movimentando milhões de dólares, né? Então, esses caras aí que nós chamamos de big boys, os garotos grandes, os caras que têm os maiores lotes do planeta, aqueles caras que você talvez já tenha chamado de tubarão ou de baleia do mercado, são esses caras aí que realmente movimentam o preço. Eles fazem literalmente o que eles querem com o mercado, né? E são eles que determinam, até um próximo item aí que está embaixo, que é comprar barato e vender caro. São essas mentes que determinam o quão caro está o mercado e o quão barato está aquele ativo em específico. Então, se o teu sistema de negociação, se o teu operacional não estiver alinhado com esses caras, meu amigo, você vai estar na contramão do mercado. Então é muito importante que você tenha essa vantagem, você tenha consciência
do que os caras estão fazendo. É extremamente importante você ter essa vantagem comercial, é você ter um operacional alinhado com o que os bancos estão fazendo. No mínimo, você tem que ter uma noção de como eles estão se posicionando, de como está aquele dia em específico em relação ao que aconteceu no último contexto. É extremamente importante que esse operacional seja alinhado com os bancos, tá bom? Então, trabalhe nisso. Eu sei que é difícil, eu sei que desenvolver um operacional por conta própria é difícil, eu já passei por isso. É bom você ter auxílio de um profissional, de alguma referência sua de mercado, para que pelo menos te dê uma direção, pelo menos te diga assim, ó, aqui houve uma acumulação, aqui houve uma iniciativa de compra, de venda, que seja. É importante que o seu operacional seja desenvolvido a partir de algum conhecimento de alguém mais experiente, tá bom? E aí você vai lapidando a sua moda, né, o seu estilo de operar ao longo do tempo, tá bom? Mas é importante que você não comece do zero. Isso é muito importante. O sistema de lucro nada mais é do que a definição de quando e como você será pago pelo trabalho que você está executando. Afinal de contas, operar não é diversão, não é adrenalina, não é parque de diversão. É trabalho, é negociar. Então você precisa ter um sistema que te diga quando receber pelo seu trabalho. Certamente você já ouviu a história daquele cara que vendeu no topo do mercado, o mercado desabou e logo depois o mercado devolveu tudo de novo para cima e muito mais. Só que ele não realizou a venda. Ficou olhando o mercado voltar, acreditando que iria continuar a queda e voltou à estaca zero. Isso te parece familiar? Pois é. Esse cara não tinha um sistema de lucro. Eu posso afirmar com toda certeza, com toda convicção, o seu problema seja a falta de um sistema de lucro. Quando você está prestes a dominar a consistência, isso é algo que faz toda a diferença, porque é isso que estabelece o crescimento contínuo do seu capital. Ser pago na hora certa. Tá? Então, recomendo fortemente que você desenvolva um sistema de lucro. Quando que você será pago? Quando estiver a favor da tendência. Quando você será pago quando estiver contra a tendência maior, certo? Tanto no day trade, no scalping, qual o momento de ser pago? Pode observar que muitos traders que fazem scalp determinam um sistema de lucro de 30 pontos, de 40 pontos, não importa o que aconteça no mercado, eles saem com essa quantidade de pontos. A gente costuma brincar de que não existe scalp menos de 100 pontos, né? Porque realmente cada um tem uma opinião, cada um tem uma forma de operar, existem muitas formas de operar o mercado. Mas enfim, determinar uma quantidade de pontos também é um sistema de lucro, tá certo? Então não esqueça disso, tenha um sistema de lucro muito bem definido, assim como o sistema de negociação. A forma como você entra tem que ser muito bem definido e a forma como você sai também. É essencial que entrada e saída sejam muito bem definidas, ok? A saída também faz parte da sua operação. Então vamos lá, conceito de comprar barato e vender caro. Parece clichê essa história, né? Mas não. A questão toda é que quando a gente olha para um gráfico e vê a escala de preços, muitos não conseguem determinar o quão está caro e o quão está barato. Qual o preço que a gente pode dizer que está caro ou que está barato? Eu vou dar um breve exemplo de como a gente pode trabalhar com esse conceito e fazer com que esse conceito faça parte do nosso operacional, tá certo? Aqui no fundo tem um gráfico, eu vou desenhar aqui em cima que é melhor. Tá? Vamos supor que o preço atual desse ativo esteja nesse patamar aqui, tá certo? Vou colocar aqui uma linha só para representar, né, um preço médio ali da última movimentação. Vamos dizer que a última movimentação, né, foi nesse range aqui, por exemplo. Vamos supor que a partir do preço atual, esse ativo se valorizou, ok? E em algum momento ele encontrou alguma referência do passado. Em relação ao preço, ao último preço, à última movimentação, quando o preço reage a um determinado evento do passado, ou seja, um posicionamento de venda, qualquer que seja a referência, o que nós podemos supor que está acontecendo?
o preço, devido à sua última valorização, o preço está mais caro nesse momento do que a média, a última média, a média mais recente, vamos dizer assim. Então, se a tua estratégia vende nesse momento, é um sinal de que, com referência ao último range de preços, esse ativo está mais caro nesse momento. Então, você está vendendo caro para recomprar ele mais barato. Da mesma forma, caso o mercado estivesse, se desvalorizando, o ativo estivesse em queda e em algum momento ele encontrasse uma referência passada, e aí uma reação acontecesse nesse patamar, o trader olha para a referência passada, olha para a média dos últimos preços e entende o quê? Que nesse momento o preço está reagindo em um patamar mais barato do que a média mais recente. Então ele entende que esse mercado, esse ativo está mais barato agora, está numa situação, uma faixa atrativa para compra. Isso é comprar barato e vender caro. É fazer com que a sua estratégia, o seu operacional esteja alinhado a referências passadas e também relacionado à média dos últimos preços, da média desse ativo. Tá certo? Esse é o conceito de comprar barato e vender caro. E aí, se o seu operacional possui essa temática de sempre comprar baixo e vender alto, ou seja, comprar barato e vender caro, certamente você vai ter uma grande vantagem comercial. Pode anotar aí que essa vantagem vai fazer você subir de nível rapidamente. Alguns outros itens que eu listei são conhecimentos gerais, técnicos, de como identificar um posicionamento bancário, quando identificar que aquela consolidação houve uma acumulação de compra ou uma acumulação de venda, de como o preço reage a essas faixas de preço, Isso é ter conhecimento sobre posicionamento bancário, liquidez, importantíssimo, identificar áreas de liquidez no gráfico, saber quando o mercado está consumindo essa liquidez, quando ele está atacando a liquidez de fato, de forma manipulada, inclusive a manipulação é um próximo item aqui. Muitas vezes os grandes players manipulam o preço para essas regiões de liquidez para poder realmente conseguir a contraparte que eles precisam. Uma coisa que precisa ficar claro é que um trader de banco, ele só executa ordens de compra e de venda puramente porque ele precisa executar. O chefe desse trader está do lado dele, pedindo para ele executar essas ordens, pedindo para ele atender clientes do banco, com essas execuções. Então, de certa forma, imagine você tendo que executar 1 milhão em contratos de dólar, por exemplo, 10 milhões que seja, e aí você precisa construir a contraparte. Você precisa comprar 10 milhões de dólares na próxima hora e o mercado não te oferece essa contraparte, o que você vai fazer? Pensa nisso. Pensa nesse conceito, porque muitos dizem que esse conceito de manipulação é um conceito agressivo, de que o mercado não é isso, de que todos saem ganhando, e na verdade isso aqui é uma soma zero. Negócio igual guerra. Não esqueça disso. Alguém vai se ferir. Volume. Ter conhecimento de volume é essencial, não tem como operar nos mercados sem ter noção de volume, porque o volume realmente é o que entrega o posicionamento desses grandes players, é onde você tem a noção dos melhores preços a serem negociados e que já foram negociados no passado. Nós brincamos de que o volume é rei, O volume realmente ele é o rei de tudo. Ele é a própria execução em si, ele é o resultado de todas as negociações que ocorreram no mercado. Volume deve ser priorizado, isso aí vai te deixar com uma grande vantagem operacional. E o fluxo de ordens? O fluxo de ordens é a cereja do bolo, É quando você identifica visualmente a execução real dos contratos, a quantidade, como foram executados esses contratos, se o mercado atingiu esse contrato como esses lotes como ordens limitadas, se realmente foi uma agressão, se foi alguém clicando de fato, ou um algoritmo, claro. Existem também alguns cálculos dentro do fluxo de ordens. Posso dar como exemplo o delta. O delta é um cálculo que realmente ele ajuda muito a gente saber o que está acontecendo, desde o que vem acontecendo desde o início, desde a abertura do mercado, por exemplo. Como os caras estão acumulando, se estão comprados, se estão vendidos. Outras vantagens comerciais
Tem psicologia que a gente poderia discutir horas aqui também, mas certamente eu farei diversos vídeos voltados a essas vantagens comerciais, porque afinal de contas é isso que vai melhorar o seu operacional e é isso que vai fazer você sempre progredir para um próximo nível. Como eu falei no início do vídeo, seja um colecionador de vantagens e quanto mais vantagens você tiver, maior arsenal de armas, vamos dizer assim, você vai ter na manga para poder estar negociando nos mercados, tá certo? Ser disciplinado fora do mercado faz com que você seja disciplinado dentro do mercado, afinal de contas nós temos uma única vida, né? Então, o que nós somos fora do mercado, nós também somos dentro do mercado. Então, existem várias vantagens comerciais que você pode desenvolver. Isso é, de fato, infinito. Então, eu te convido ao final desse vídeo a anotar, relacionar, né, as vantagens comerciais que você tem aplicado, talvez sem saber, e ir desenvolvendo novas vantagens, né? Novos tópicos como esses que eu citei aqui, e ir desenvolvendo e implementando de pouquinho em pouquinho, sem pressa. Pode ter certeza que o seu operacional vai melhorar absurdamente, ok? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Não esquece de curtir o vídeo para que o YouTube possa divulgar para outras pessoas. Faça esse trabalho valer a pena e a gente se encontra no próximo vídeo. Beleza? Até a próxima. Valeu! Galera, você tem que ter vantagem comercial, hein? É isso aí. Senão não ganha, né? Para você negociar tem que ter vantagem, não tem? Tem que saber mais do que o outro. E aí você ganha. Ou não? Você ganha? Nossa, Se comprar caro e vender barato, acontece o quê? a gente perde. E se comprar barato e vender caro? A gente ganha. É isso aí. Vai assim pra lá.